Mais 2 mortes são registradas por suspeita de intoxicação pelas cervejas da marca Baker. Terceiro suspeito de envolvimento no assassinato de família no ABC Paulista tem prisão preventiva decretada. Eu sou Érica Reis e esse é o nosso Leitura Dinâmica. Fique bem informado, fique comigo. Olá, boa noite. A polícia pediu a prisão preventiva de um terceiro suspeito de participação na morte da família encontrada carbonizada dentro de um carro em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. A filha do casal e a namorada dela prestaram um novo depoimento. As suspeitas ficaram em silêncio. O advogado delas disse que ainda não teve acesso aos autos e que as duas só vão falar em juízo. Ana Flávia Gonçalves e Karina Ramos estão presas temporariamente por 30 dias porque apresentaram contradições nas primeiras declarações. Nos depoimentos anteriores, as duas negaram participação no crime. Outros 3 homens são procurados por envolvimento. 2 já foram identificados, mas as identidades não foram reveladas. Essas fotos mostram a casa revirada depois da ação dos criminosos. Uma TV foi roubada da sala. Também foram levadas joias e R$8 mil em moedas nacionais e estrangeiras. Uma perícia da Polícia Civil apontou marcas de sangue em roupas, na máquina de lavar e nas escadas. O tio de Ana Flávia acredita no envolvimento das jovens. Eu sinto a dor no coração de falar isso, mas eu, Flávio, dizendo, tenho muita certeza que as duas têm envolvimento foram mentoras e executoras do crime com participação de uma ou mais pessoas. Eu acredito que foi ganância por dinheiro, infelizmente falta de Deus no coração, falta de vergonha na cara e falta de amor e respeito à família. Os corpos do casal Romuilque Gonçalves e Flaviana Guimarães e do filho caçula Juan Vitor Gonçalves, de 16 anos, foram encontrados carbonizados na última terça no porta-malas do carro da família, numa estrada de terra em São Bernardo do Campo. Foram confirmadas nesta segunda-feira mais 2 mortes que podem estar associadas ao consumo de cervejas da marca Baker. Já são 6 mortos em Minas Gerais. O último registro de óbito foi feito na madrugada desta segunda. O juiz do trabalho, João Roberto Borges, de 74 anos, estava internado neste hospital de Belo Horizonte desde o dia 12 de janeiro. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal para determinar a causa da morte. A 5ª vítima fatal é um outro homem que estava internado na capital mineira e morreu no último sábado. A identidade dele não foi revelada. 30 pacientes apresentaram sintomas de intoxicação por dietilenoglicol, substância encontrada em 41 lotes de 10 cervejas produzidas pela Baker. Os casos são investigados pela Secretaria de Estado de Saúde, Ministério da Agricultura e Polícia Civil. A fábrica está interditada. A cervejaria informa que está colaborando com as autoridades e prestando assistência aos familiares dos mortos e pacientes com suspeitas de intoxicação. Em São Paulo, um policial de folga matou um criminoso durante uma tentativa de assalto. Os 2 ladrões estão nesta moto que para no semáforo. O garupa desce e aborda o carro ao lado. A vítima é um policial que atira. Um bandido cai no chão e o outro foge. O motorista vai embora. O motociclista volta para pegar o comparsa, mas a moto não liga. Ele tenta abordar outro carro que dá marcha ré. Na sequência, a moto funciona e os 2 fogem. O homem ferido morreu no hospital. O outro ladrão foi preso. O irmão do deputado federal de Pernambuco, Gonzaga Patriota, do PSB, foi assassinado em Petrolina, no sertão de Pernambuco. Hercílio Freire, de 52 anos, saía de casa de carro quando foi abordado por um homem de bicicleta. O criminoso já chegou atirando. O irmão de Gonzaga Patriota era motorista de aplicativo. A motivação do crime é desconhecida. Por enquanto, ninguém foi preso. O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, acusou o sucessor, Luiz Fernando Pezão, de participar do esquema de corrupção no Estado. Os 2 prestaram depoimento à Justiça Federal. Segundo Cabral, Pezão ajudou a estruturar o esquema de corrupção no Estado. Ele disse ainda que a propina continuou sendo paga quando Luiz Fernando Pezão virou governador. Eu estabeleci junto com o Pezão um percentual de 5%, 3% para o meu núcleo, 1% para o núcleo dele, que era a Secretaria de Obras,
e 1% para o Tribunal de Contas do Estado para aprovação das licitações. Sérgio Cabral contou ainda que 400 milhões de reais foram arrecadados para a campanha de Pezão em 2014. 30 milhões só da FETranspor, que em troca teria recebido benefícios como isenção de impostos. Com as sobras de campanha, o Pezão teria inclusive repassado uma mesada de 500 mil reais a Cabral. O ex-governador Luiz Fernando Pezão nega as acusações. Ele cuidou da campanha inteira. Ele que captava o dinheiro, ele cansou de falar aqui. Eu vi diversos depoimentos dele para o senhor. Eu dei 1,5 milhão para o Aécio, eu dei 1,5 milhão da OAS para o Aécio, dei 6 milhões para o Tribunal de Contas. Pezão cumpre prisão domiciliar. Depois do depoimento, ele falou com os jornalistas. Claro que eu sou inocente, eu tenho 36 anos de vida pública. A única coisa que eu vou ter é a minha aposentadoria do INSS, que eu estou esperando como 2 milhões de brasileiros. Vamos falar um pouquinho agora do coronavírus. Aqui no Brasil, o número de pacientes com suspeita da doença teve queda. A repórter Renata Teodoro, de Brasília, tem mais detalhes para a gente. O número de casos considerados suspeitos diminuiu. Nesse domingo eram 16 e nesta segunda-feira foi para 14 casos suspeitos em 4 estados. 7 em São Paulo, 4 no Rio Grande do Sul, 2 em Santa Catarina e 1 no Rio de Janeiro. No entanto, o Ministério da Saúde tem feito questão de frisar que não existe nenhum caso confirmado de coronavírus no Brasil. O governo também decidiu trazer os brasileiros que estão na cidade de Wuhan, epicentro do vírus na China. Essa decisão aconteceu depois que alguns brasileiros postaram um vídeo nas redes sociais fazendo um apelo ao presidente Jair Bolsonaro. Os passageiros devem ficar em uma base militar. E o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, ele citou 2 instalações, uma de Florianópolis, em Santa Catarina, e outra de Anápolis, em Goiás. Uma reunião interministerial nesta segunda-feira tratou dos detalhes da retirada dos brasileiros que estão em Wuhan. A decisão mais importante foi a de reconhecer o estado de emergência em saúde pública, como explicou o ministro da Saúde. Vamos entrar no nível 3 por um ato discricionário do ministro da Saúde, para poder dar as condições dos demais órgãos poderem fazer por exemplo, como que se faz um avião sair daqui e ir até a China, voltar, contratação, como se monta pessoas que vão ter que ser designadas para ficar no ambiente onde vai ser esse espaço de quarentena. E o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, disse que o governo decidiu enviar um projeto ao Congresso Nacional para criar a lei da quarentena, isso para agilizar a entrada em vigor. Antes, o governo federal falava em editar uma medida provisória sobre esse tema. A estimativa é que cerca de 55 brasileiros estejam na região de Wuhan. Ainda não há prazo para que sejam retirados de lá. No Brasil, ficarão 18 dias isolados. E depois de 1 mês e meio de férias, uma sessão solene marcou o retorno dos parlamentares a Brasília. Entre as prioridades do Congresso Nacional nesse ano estão as reformas tributária e administrativa. O presidente Jair Bolsonaro foi representado pelo ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Na mensagem do presidente aos parlamentares, foi feito um balanço do ano passado e listadas as prioridades para 2020, entre elas a reforma tributária. O assunto também ganhou destaque nos discursos do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre. A reforma tributária esperada há quase 30 anos é tão necessária para o crescimento brasileiro. Outros temas deverão dominar as discussões, entre eles o chamado Pacto Federativo e a regra de ouro, que impede que o governo faça dívidas para pagar despesas de custeio, como salários e aposentadorias. O Supremo Tribunal Federal também retomou os trabalhos nesta segunda-feira. A cerimônia contou com a presença do vice-presidente da República, Hamilton Mourão, e dos presidentes da Câmara e Senado. O presidente do STF, Dias Toffoli, defendeu os gastos do judiciário, que segundo ele são baixos se considerado serviço prestado. E afirmou ainda que a Corte vai atuar para pacificar conflitos entre os poderes. Em 2020, permaneceremos empenhados e destemidos em garantir os direitos fundamentais, as liberdades públicas e moderar e pacificar os grandes conflitos do país, como forma de promover a segurança jurídica necessária à retomada do desenvolvimento.